Boa noite, irmãos, mais uma vez, graças a Deus estamos aqui, e estamos aqui para agradecer, né? Foi dito no domingo que mais um ano estamos vencendo, graças a Deus, e temos mais do que dar nosso louvor ao nosso Deus que faz tudo por nós, né? Não só esse ano, mas todos os anos da nossa vida que Ele tem nos acompanhado e tem nos abençoado. Amém? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu na mão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços ao chão. A minha alma vagava na escuridão. A morte o Senhor levou. O verdade que eu cansei. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas estive mal. Sou dia de sol, mas não fui temporal. Fui uma fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui não. Já fui ponte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Ao outro lado eu vi meus pedaços ao chão. A minha alma vagava na escuridão. A morte o Senhor levou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas estou mal. Hoje é sol, é muito temporal. Fui para fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui não. Já fui ponte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. É isso. Bem, irmãos, o texto base para a nossa meditação da noite, nosso último culto desse ano vou ler dois textos iniciais. Êxodo 17, versículo 6 e versículo 7, diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Para que a gente tenha aí uma noção do que se trata, o povo de Deus no deserto caminhando estava reclamando mesmo, quase a ponto de matar Moisés, porque faltava água. Então o Senhor fala com Moisés, e Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Versículo 7: E deu ao lugar o nome de Massá e Midbar,
por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então o Senhor fez esse teste. Vai lá, o povo está com sede, vai lá, vai estar na rocha lá, e lá vai sair água, e vocês vão ver se Deus está ou não está com vocês. Mas o texto diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e gozijar-se-á em ti com Sofonias 3:17. Irmãos, estamos chegando aí já o fim de ano, temos alguns poucos dias, e como já testemunhamos, falamos, agradecendo o ano que está terminando, as bênçãos do Senhor. E no decorrer de um ano, irmãos, podemos experimentar várias situações boas, às vezes não tão boas. Isso faz parte desse mundo em que vivemos. No decorrer do ano, muitas experiências podemos enfrentar: saúde, enfermidades, emprego, desemprego. Faz parte desse mundo, né? Mas em tudo e qualquer situação, o que vai fazer toda a diferença é a presença do Senhor. Deus está no meio do seu povo. Não são as circunstâncias que têm tanto valor para a nossa vida. Não são as circunstâncias que vão pesar muito. O que vai fazer toda a diferença da nossa vida, estando bem ou não, é estar na presença do Senhor. Ele está em nosso meio. Alegria no momento difícil. Por quê? Deus dá o alívio. Entendemos assim então, irmãos, que o importante não é a situação em que nós nos encontramos, sendo ela boa ou não, mas o importante é estar sempre na presença do Senhor. Situação são coisinhas que fazem parte deste mundo, ora boa, ora não muito boa, mas o que importa é estar sempre na presença do Senhor. Quando Cristo reina em nosso coração, reina em nosso meio, podemos desfrutar das bênçãos, da alegria, e Ele provê as nossas necessidades, mesmo em situação complicada, como nessa festa aí. 3 dias depois houve o casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus e também convidado, Jesus com os seus discípulos, e também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. Nós conhecemos essa história, está lá em João 2, conhecemos essa história em que houve ali o casamento, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, onde acabou o vinho, não é? E Maria chegou para Jesus, acabou o vinho, e Jesus ali transformou em vinho. Jesus fala para trazer água e colocar lá em vasilhas que eram usadas para a purificação. Naquela época tinha a purificação com água, né? Tinha vasilhas que colocavam água para o sacerdote se banhar e tal, e assim realizar o culto. Então, naquelas vasilhas, o Senhor disse: enche essas vasilhas de água, e colocou água, e depois simplesmente só tira aquela água e levou lá para a festa, e a água chegou na festa como vinho, né? E vinho de boa qualidade. Irmãos, a necessidade ali daquela festa era o vinho. O primeiro texto que nós lemos, a necessidade era a água. O Senhor fez a rocha brotar água. Aqui, nessa festa, era vinho. O Senhor transformou água em vinho. Se você ler todo o texto, talvez você até lembre que quando chega aquele vinho que foi transformado em água, disseram o pessoal: puxa, esse vinho aqui é melhor.
E geralmente não fazem assim, coloca o vinho melhor e depois o em qualidade inferior, quando o pessoal já tomou bastante, não é? Aí coloca o de qualidade inferior, mas agora veio o melhor, porque, irmãos, quando Deus atua, sempre nos virá o melhor. Muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias que estamos enfrentando, mas quando Deus atua na nossa vida, sempre virá o melhor. Aquele povo do deserto sofreu muito. Aquele povo do deserto estava até pensando que Deus não estava no meio deles. Deixa eu pegar aqui. Esse amarelinho. Aí, aquele povo no deserto estava duvidando da presença de Deus, não é? E Moisés ali passou mal, bocado com aquele pessoal lá, que queria até matar Moisés. E Deus diz: vai lá, naquela rocha lá, e lá vai sair água. Sai água de uma pedra. Sai água de uma pedra. No deserto. Vai lá, vai sair. Só para vocês entenderem que Deus está no meio de vocês. Mas aquele povo não saiu do deserto, do Egito, e foi assim, numa viagem muito boa e muito tranquila, não. Ali havia lutas, tiveram que guerrear, tiveram que enfrentar vários problemas, mas Deus estava no meio deles. Então, isso é o que importa. Quando Deus está no nosso meio, tudo é diferente. Quando Deus atua, tudo é melhor. E aqui agora, no caso aqui especificamente, o Senhor transforma aquela água em vinho, e agora o vinho é melhor. O vinho é melhor, por quê? Porque ali teve o dedo de Deus, ali teve a mão de Deus. Então, quando Deus dirige a nossa vida, quando Deus cuida de nós, tudo em nós vai ser melhor, tudo que vem para nós é melhor. Devemos entender assim e crer dessa forma. Quando Deus está no meio, tudo é diferente. Tudo é diferente, inclusive a aflição. A aflição. Como ali os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram pressionados a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Versículo, peguei os 2 versículos ali, Daniel 3, 24 e 25. Botei 15 lá, está errado, 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, ou seja, amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofreram, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Fala Deus ali, porque é da boca dos outros que está dizendo, né? Se fosse um servo de Deus, falava: olha, é o filho de Deus, é Deus que está lá. Mas como Nabucodonosor era um homem ímpio, não tinha esse conhecimento, então como um filho de deuses, né? Então, irmãos, mesmo na fornalha, é interessante esse texto. Se você olhar todo esse texto, que Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei estava dando uma chance a ele. Falou: olha, você não se dobrou para a minha estátua, mas tem uma chance. Se dobre agora para que você não vá para a fornalha de fogo. E eles disseram: olha, não fale mais nisso. Se Deus quiser nos livrar, veja bem que eles não tinham certeza que Deus ia livrá-los. Se Deus quiser nos livrar do fogo, se não quiser, saiba você, rei, que nós não vamos adorar a sua imagem. E foi lançado aqueles homens no fogo, e a fornalha é tão quente que os homens que foram levar aqueles 3 amarrados acabaram caindo, morreram queimados. E os 3 estão lá, e o Senhor vem, livra do fogo, o fogo não faz nada nenhum. Irmãos, nós estamos passando por um período de pandemia, nós estamos cultuando de acordo com o protocolo, isso é natural. Devemos ter muito cuidado,
Sabemos as pessoas que não podem vir ao culto, porque, segundo o decreto, também não pode vir, protocolo. Mas quem pode vir ao culto? Senhor, eu vou ao culto. Se o Senhor quiser me livrar da pandemia, o Senhor me livra. Se o Senhor não quiser me livrar, fique sabendo ao mundo, ao Satanás, ao demônio, quem quer que seja, eu vou adorar ao Senhor. Aqueles homens não sabiam se o Senhor ia livrar, mas ele falou: não me inclino para a sua estátua na Nabucodonosor. Se Deus quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser, eu não sei se o Senhor vai me usar, eu passando por um martírio, sendo martirizado, ou não. Essa era a ideia dos três. Que seja para a glória do Senhor. Se o Senhor me livrar no fogo, vai para a sua glória, como o rei Nabucodonosor reconheceu: esse é Deus, esse é Deus, bendisse o nome de Deus que estava com ele. Mas se o Senhor quiser que ser glorificado, sendo eu martirizado, amém. Essa era a ideia dos três. Essa era a ideia dos três. Devemos agir dessa forma, irmãos. Como foi dito aqui, o plano é de Deus. A gente se cuida da pandemia, mas o plano é de Deus, não é? Cabe aqui uma situação que eu já contei repetidas vezes, mas dentro desse contexto se encaixa. Os irmãos já ouviram isso muitas vezes, mas me perdoe contar novamente. Quando nós mudamos aqui na casa da igreja, isso aqui era infestado de cobra. Tinha cobra para todo gosto. Cobra para todo lado. Na porta da casa ali eu coloquei uma negócio de borracha que a gente compra no depósito lá para fechar. Quer dizer, eu tomei todos os cuidados para não entrar cobra dentro de casa. Mas não sei onde ela achou o lugar, ela entrou. Não sei por onde entrou, mas entrou. O irmão Cláudio já morou aqui, sabe como é que é? Tem uma luz lá que clareia. E quando a cozinha era onde é um quarto, né? Foi mudado a casa. E quando eu ia ao banheiro à noite, que eu vou mais ao banheiro do que a Lúcia quase não vai, eu não acendo a luz. Eu já conheço o caminho, entendeu? Mas ela acende a luz. E nesse dia ela foi. Lá na cozinha, no caminho estava a jararaca lá. Como ela é medrosa, acendeu a luz. Ela viu, né? Mas se eu fosse, eu não ia acender a luz. E ela ia me morder, porque está no caminho. Entendeu? Então, quer dizer, como foi dito agora há pouco aí, a gente toma os cuidados, a gente planeja, a gente, entendeu? Mas ao final é Deus que assina, é como Ele quer. E o que Ele quer sempre será o melhor para nós. Disso não temos dúvida, né? O que Ele quer sempre será o melhor para nós. E os três homens ali estavam sendo colocados à prova. Mas falou: olha, Nabucodonosor, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se não, não tem para você não. Então é assim, irmãos. Tomamos os cuidados que devemos tomar, porém vamos cultuar ao nosso Deus. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. O irmão Cláudio está até agradecendo pela pandemia. Só faltou isso. Ele falou que está até melhor. Brincadeira à parte, mas é isso, né, irmãos? O Senhor está ali no meio da fornalha. Então veja bem, vamos pensar. Você só lendo é uma coisa, mas vamos sentir o que aqueles homens estavam sentindo? Ser jogado numa fornalha de fogo, sem ter a certeza que Deus ia livrar, porque eles disseram isso: olha, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele quiser, se não quiser, não livra. Amarrado. Podemos entender a sensação de uma pessoa que está sendo amarrada, levado para uma fornalha? Não é nada bom, não. Uma sensação nada boa, né? Mas estava ali firme com Deus. O problema não era a fornalha. O importante era que Deus estava com eles. Se Deus não estivesse com ele,
Aí a fornalha ia queimar mesmo, né? Então, irmãos, aqueles homens estavam no plano de Deus e entenderam que deveriam estar à disposição para serem martirizados pelo fogo ou não, né? O fato é que o Senhor foi glorificado com isso. A fé lhes trouxe o livramento, proteção, recompensa. Olha o que diz bem mais tarde, vou ler aqui que não está lá, 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se você é injuriado por servir a Deus, amém, amém. Na sua vida está o Espírito Santo de Deus operando, e Ele operando na sua vida, você vai ver muito melhor do que você mesmo se dirigindo. Nós erramos, às vezes nós olhamos para um ponto, achamos que ali está certo, que ali é bom, e de repente não é. De repente, quando você olha para um ponto e nada é bom, ali que é bom, porque nós só vemos, a nossa visão é muito limitada, não é? Muito limitada. Então aqueles homens não tiveram medo do fogo, foram ali provados, mas foram aprovados também por Deus. Deus também está provendo as nossas necessidades no deserto também, né? Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dar-lhe coisa de comer. Para que os irmãos não estejam lembrando, estavam no deserto e ali havia uma multidão de gente, e os discípulos falam para Jesus: vamos dispensar esse pessoal para que vão comprar comida e comer em algum lugar, porque aqui não tem. É isso? Então Jesus diz: não precisa ir embora não. Versículo 17: então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Então sabemos que se trata da multiplicação dos pães, peixe, que o Senhor alimentou ali uma multidão, apenas ali com 5 pães e 2 peixes. Estavam no deserto, mas o Senhor ali alimentou, né? Quando estivermos numa situação difícil, não podemos nos lastimar, nos preocupar. Como será? O que será que vai acontecer? Devemos o quê? Confiar no Senhor. Ele pode transformar qualquer situação para o nosso bem, mesmo porque a Bíblia diz: tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Aqui o Senhor transformou pães, peixe, multiplicou, e ali a multidão comeu. Ali havia aquela necessidade. Se Jesus não estivesse ali, não iria acontecer isso. Por isso eu disse: não importa a circunstância que estamos vivendo, o que importa é andar com Deus, o que importa é andar com Jesus. Isso é o que importa. E Jesus estava ali para suprir a necessidade naquele deserto. Não devemos ficar nos preocupados não, irmãos, porque com a presença do Senhor tudo será suprido, né? O povo, quando saiu do Egito, acabou de sair do Egito, aquele povo já dedicaram a colmar lá, não tinha saída, aí o Senhor fez a saída, o Senhor abriu as águas e o povo passou, né? Isso está escrito para quê? Para que nós tenhamos conhecimento que o nosso Deus é assim. Mas Deus mudou? Deus muda? Deus muda? Deus não muda, né? Isso está escrito para que saibamos que numa situação, quando nós olhamos, não vemos saída, olhamos para os 4 cantos, né? Costumamos dizer, né? Olhamos para os 4 cantos, não tem saída, isso é em qualquer área da nossa vida, é saúde, é emprego, é problema na família, enfim, problema é problema, não tem saída. Mas quando nós confiamos em Deus, Ele faz a saída quando não tem saída. O povo de Deus ali enfrenta o mar, claro que não tinha saída, não tinha mesmo. Nós vamos nos encontrar muitas vezes em situação que não tem saída mesmo. Tem saída, mas Deus faz uma saída.
como costumam dizer, né? Onde não tem a porta, ele faz a porta e abre, né? Não tem porta para abrir, ele faz a porta. Ele faz a porta e abre, né? Todos necessitam de Deus. Por isso, devemos olhar sempre para a Bíblia e ver Deus. Deus está na fornalha de fogo, Deus está na festa, Deus está no deserto, Deus está no meio dos mestres também, na pessoa de Jesus. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, né? O texto fala que foram para a festa em Jerusalém, a família de Jesus, e foram embora esquecendo de Jesus. Também a família também é bem descuidada, né? Ele esqueceu um moleque de 12 anos, mais ou menos, né? Bem descuidado. Esqueceu lá o menino lá, e depois de andar alguns dias, né? Naquela época não é como hoje, para você ir daqui a São Paulo, quem não tem carro pega o ônibus algumas horas. Naquela época não era assim, né? Para andar 100 quilômetros, né? Depois de 3 dias caminhando, cadê o menino Jesus? Né? Aí voltaram, estava lá Jesus no templo, conversando com os mestres, né? Acharam no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando os mestres. O Senhor está no meio dos mestres. Os mestres não é só o pastor, todo aquele que disponibiliza a sua vida para ensinar a caminhada espiritual. O Senhor está ali interrogando o mestre, está ali interrogando, ensinando, para que ele tenha o que ensinar, ao que falar ao seu povo. E aqui especificamente Jesus, né? O templo é um lugar específico de comunhão, onde oferecemos e recebemos também. Jesus, Ele quer nos ouvir. Jesus, Ele fala conosco através da sua palavra, mas Jesus ali Ele estava interrogando, sendo interrogado também, interrogando também. Jesus quer nos ouvir. E sabe o que Ele diz através de Paulo? Orai sem cessar. Jesus quer ouvir a nossa oração. E muitas vezes nós não oramos, não gastamos tanto tempo para orar, né? Se eu posso usar o termo gastar, né? Determinar tempo para a oração. Às vezes essa prática fica apenas na oração da manhã, quando acordou, na oração da refeição e na oração do dormir. Precisamos ter tempo específico para orar. Separe no seu dia um tempo específico para a oração. Isso aí fica a critério de cada um, na parte da manhã, na parte da noite, ou no meio-dia. Mas separe, tenha um compromisso com a oração. Deus, Ele está no meio da oração. Ele quer nos ouvir também. Ele fala conosco, mas Ele também quer ouvir também. A nossa oração é tão importante para Ele. Ele sente tanto prazer nas nossas orações, que sabe o que Ele faz com as nossas orações? Quem se arrisca? Ele guarda tudo em taças de ouro. A cada oração nossa está guardada. Ele sente prazer em ouvir. Ele sente prazer em ouvir a nossa oração. Vamos orar mais ao nosso Deus. Ele se interessa por nossa situação, Ele entende a nossa situação, e Jesus está fazendo a diferença, e sempre faz diferença na vida de todo aquele que quer servi-lo, está sempre pronto para fazer a sua vontade. Mas nós estamos falando que o que faz diferença é estar com Deus. O que faz diferença é estar na presença de Jesus. O nosso tema é Jesus no meio do seu povo. Eu já disse que Jesus estava ali no deserto, Jesus estava na fornalha, Jesus estava no deserto, mas Jesus também está no meio dos homens ruins.
Deus está também no meio dos homens ruins. A gente pensa que não, né? Pensa que não? Olha lá. Então, crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. Você pensa que é por acaso que está ali Jesus no meio de 2? Não. Jesus podia estar numa cruz sozinho. Podia. E por que tudo essa coincidência de Jesus estar no meio de 2 ladrões? Jesus também está no meio dos malfeitores. Não quer dizer que ele esteja aprovando isso, mas ele está lá, quase assim, como se, numa linguagem nossa humana, aguardando. Se arrependa, se arrependa. Eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui para te perdoar. Se arrependa, se arrependa. Foi o que aconteceu ali, irmão. Jesus crucificado no meio dos ladrões, né? E ali havia uma distância, não geográfica, mas espiritual. Os 2 ladrões estavam um de cada lado de Jesus. Para um, Jesus estava tão perto. Senhor, quando chegar no teu reino, lembra de mim. O outro não está nem aí para Jesus. Mas Jesus estava ali aguardando. Jesus estava aguardando. Se aquele outro ladrão se arrependesse também, estaria no paraíso também. Então Jesus está aonde você pensa que não está. Jesus está contemplando tudo, os bons e os maus também. Os bons ele contempla e sente prazer, e os maus ele está contemplando como se estivesse esperando. Se arrependa, eu quero perdoar, eu quero perdoar. Foi o que aconteceu com aquele ladrão. Senhor, lembra de mim? Hoje mesmo, não, nem amanhã, é hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Os 2 tiveram a mesma oportunidade. Jesus veio buscar o homem onde ele estiver. Onde ele estiver, perto ou longe, aonde estiver, ele veio buscar. E está também nessa multidão o Senhor aguardando o arrependimento, não é? Irmãos, ele está perto, aguardando a hora que alguém diga: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de ajuda, me perdoa e me receba como filho. Irmãos, o Senhor está sempre pronto, sempre pronto, sempre pronto. Por isso diz a palavra: procure o Senhor enquanto ele acha, não é? Uma hora a pessoa não vai achar mais porque acabou a oportunidade. Quando acabou a oportunidade não tem mais. Aí vamos lá para Hebreus 9:27, não é? Aí o homem está destinado, morreu uma única vez, depois aí aguardar o juízo. Aí não tem mais jeito, não é? Mas enquanto estiver aqui, então não tem distância que o Senhor não possa ir lá e socorrer, né? Então, irmãos, concluindo assim, a vida só tem sentido se Deus estiver no meio. Não tem sentido a vida se Deus não estiver fazendo parte da nossa vida. Nossos planos, nossos projetos, não tem sentido. Não tem sentido. Haja visto aí que o mundo aí sem Deus procura dar sentido à sua vida. E quanto mais procura dar sentido à sua vida, mais erra e mais para longe de Deus vai. Quantas pessoas procuram dar sentido à sua vida de uma forma que Deus não aprova? Porque se a pessoa não tem Deus, toda a sua decisão é contrária à vontade de Deus. Porque o ser humano por si próprio, ele jamais vai conseguir agradar a Deus. Uma que não tem interesse, e ainda que venha a ter, não vai conseguir agradar a Deus. Se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não consegue agradar a Deus. Então a vida só faz sentido se Deus estiver perto, no meio. O sentido da vida não é ter muito dinheiro. É bom, é bom. O sentido da vida não é ter a saúde plena. É bom, é bom. Mas o que dá sentido à vida é a presença de Deus. Só com Deus teremos uma vida plena. Só podemos ter vitória com Deus. E esta sua presença significa vitória sempre para o povo, mesmo em situação
difícil. Como lá a situação daqueles homens lá que foram jogados na fornalha. Como a vida de Moisés também, que Moisés passou, deve ter passado muito medo daquele homem, né? Porque em dado momento falar, Senhor, o pessoal está querendo me apedrejar aqui, né? Então aquele homem também passou muito medo, porque estava vivendo tudo aquilo. Hoje está registrado, nós temos conhecimento. Uma coisa é você ter conhecimento de algo que já está registrado, ou até mesmo que você viveu e você pode contar. É diferente do que você está vivendo, de quando está vivendo, como é que vai ser o amanhã? Então Moisés viveu isso, aquele povo de Deus viveu isso naquele deserto lá, mas Deus estava ali no meio deles, aquele povo. Irmãos, a nossa vitória sempre depende de quando invocamos o nosso Deus. Diz lá o salmista no Salmo 145, 18: perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos que invocam em verdade. Estamos terminando o ano, irmãos. Que o nosso desafio para o ano que vem, nós temos muitos desafios, muitos planos, projetos, todo mundo tem, um tem mais, outro tem menos, né? Aquilo que não conseguimos no ano passado, esse ano está passando, vamos ver se conseguimos no ano que vem, né? Vamos ver se conseguimos no ano que vem. Então nós temos muitos planos, muitos projetos, mas, irmãos, o que vai fazer toda a diferença na nossa vida é invocar sempre o Senhor. Que o nosso plano, que o nosso desafio para esse ano que se inicia, seja buscar mais ao Senhor, ser mais fiel ao Senhor, ter mais compromisso com o Senhor. Que seja esse o nosso desafio, que cada um de nós possa levar para casa hoje esse desafio do ano que vem, servir melhor ao Senhor, ter um compromisso maior com o Senhor, porque, irmãos, com esses textos que acabamos de ver, nós entendemos que o que faz toda a diferença é estarmos sempre na presença do Senhor. É o Senhor que dá sentido à nossa vida. O Senhor disse: no mundo tereis aflições. Todos nós somos sujeitos a aflições, cada um tem a sua, né? Um tem um espinho no pé, outro tem um espinho no pescoço, sei lá, cada um tem o seu espinho, né? Mas o que importa é estar sempre na presença do Senhor. Está lançado o desafio. Então, irmãos, para o ano que vem, seja esse o nosso desafio, buscar mais ao Senhor, ter mais compromisso com o Senhor e viver para a sua honra e para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe.